10 horas e 15 minutos e o Manhã Diversa já está de volta. Nos últimos dias, notícias de mortes causadas pela febre maculosa levantaram aí um alerta sobre a doença. Por isso, convidamos a infectologista Cristiane Marcos para entendermos mais sobre a doença, sintomas, tratamento e também sobre a prevenção. Bom dia, doutora. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, público. Vamos começar falando o que é a febre maculosa e também por que ela recebe esse nome. Bom, a febre maculosa é uma doença infecciosa aguda e febril. O nome deriva justamente dos casos serem iniciados subitamente por uma febre alta e, na maioria dos casos também, está relacionada ao surgimento de máculas, que são manchas avermelhadas pelo corpo, daí o nome. Excelente. E explica um pouco pra gente a forma como ela é transmitida. Bom, ela é uma doença infecciosa. Ela é provocada por uma bactéria gram-negativa. E aí que essa bactéria, ela é transmitida aos homens, né? A nós todos, porque todos nós somos susceptíveis a essa bactéria, a essa infecção, através da picada de um carrapato. Existem algumas espécies de carrapato e assim, a gente poderia falar mais vulgarmente do carrapato estrela, né? Ou micuim, que é aquele que, na verdade, precisa de um reservatório antes de chegar no humano. Normalmente são roedores, são equinídeos, por exemplo, cavalo, capivara, gambá, né? E a partir desse momento, o próprio animal que é reservatório pode também transmitir essa doença para vários locais. Uma coisa importante a gente falar, sempre deixar muito claro aqui no programa, quando existe alguma doença, que existe um animal aí, de alguma forma, vetor, não é pra gente praticar nenhum tipo de violência, né, contra esses animais, né? Mantém distância, deixa eles lá no cantinho delas e a gente fica aqui no nosso, mas a gente infelizmente ainda vê muitas pessoas, né, que praticam crueldades com animais e nisso, além de fazer algo que é muito errado, né, que é criminoso, acaba se expondo ainda mais ao risco de doença. Então, fica longe, né? Deixa ele lá no cantinho dele, a gente fica no nosso. Nada de, né, colocar a culpa no bichinho e fazer maldade com o bichinho. Não é? Nem um pouco. Eles servem de alerta, né? Onde eles mais estão são locais normalmente de mata, onde você tem rio, onde você tem cachoeiras. E é justamente nesses locais que você pode ter ali no ambiente o carrapato, que mais comumente vai nos trazer essa infecção. Outra coisa, Mari, que é importante dizer que não é uma doença transmissível de pessoa para pessoa. Então, quando a gente fala que existe um vetor e que existe um hospedeiro intermediário, significa que na maioria das vezes isso não vai acontecer entre pessoas. Doutora, você comentou sobre a febre, né? Mas quais são os outros sintomas? De que forma detectar esses sinais de uma possível febre maculosa? Aí entra uma outra questão. Os sintomas, eles são semelhantes a outras doenças febris e agudas. Então, normalmente, além da febre, a pessoa vai sentir um mal-estar muito intenso, às vezes associado a cefaleia, a uma adinamia, dores musculares, né? Algumas podem não apresentar o rush cutâneo, que determina muitas das vezes o diagnóstico precoce da doença, tão precocemente. O rush ele vai aparecer a partir do 5º dia. Quanto mais tardiamente essas máculas aparecerem, pior inclusive vai ser o prognóstico, porque muitas das vezes o diagnóstico vai ser mais tardio. E você aí que está assistindo a gente de casa, aproveita para mandar a sua pergunta sobre esse assunto, que vai ser respondida ao vivo aqui no estúdio. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela para você, mas você também tem a opção de participar pelo chat da transmissão ao vivo, que tem lá no YouTube, e também pelas nossas redes sociais, é só mandar um inbox, que a gente vai receber aqui a sua pergunta ou comentário, né, para participar do nosso bate-papo. E seguindo nessa conversa, né, quais grupos aí são mais vulneráveis à febre maculosa? É possível apontar? Olha, todos nós somos susceptíveis. Possivelmente, uma pessoa que já teve a doença vai permanecer com anticorpos protetores. Mas o fato é que, epidemiologicamente falando, é muito mais comum no sexo masculino, na faixa etária dos 20 aos 49 anos, faixa, inclusive, economicamente ativa, porque tem relação, muitas das vezes, com exposição, né, ou trabalho em áreas mais específicas, de maior concentração da larva, do micuim e do próprio carrapato adulto. E sabendo disso, em algumas regiões geográficas, é mais comum
achar a febre maculosa, assim, ter casos de febre maculosa? Olha, Sudeste, né? O Sudeste como um todo e o Sul está muito relacionado a essa doença. E por quê, doutora? Que não tem uma frequência tão alta, né, gente? Mas tem muita mata, tem muita área de exposição. A gente não só pode estar trabalhando, mas a gente pode se expor em áreas que a gente vai curtir, na verdade, né? Então, onde tem muita mata, onde tem muita água, cachoeira, é uma região que você vai ter o hospedeiro intermediário e que você pode se expor. Inclusive o período também, né? A gente tem a doença num período maior em outubro, mas a partir de maio a gente já tem áreas onde é possível encontrar as larvas. Então, as larvas, elas vão estar infectadas o período todo que elas viverem, e aí elas vão se multiplicar, vão se transformar no micuim, que é o vermelhinho, e a partir daí no adulto, né? No carrapato adulto. E não é para causar, né, Mari, assim, nenhum medo, nenhum pavor. A informação, ela tá exatamente para a gente conseguir se prevenir, se antecipar do problema, em casos também de turismo, né? Porque às vezes a pessoa, ela não é de uma determinada região, mas vai querer fazer um passeio ou visitar parentes, então ficar com a atenção redobrada, né, doutora? Exato, porque é uma doença de notificação. E a partir do momento que a gente notifica, toda uma vigilância epidemiológica se faz ao redor do caso, da região, né? E a partir daí a gente tem toda uma disponibilidade de conhecimento. E aí a gente chega então na prevenção, que é sempre o melhor negócio. Isso aí. A incidência de carrapatos é maior com o clima mais seco do inverno. Nessa época, os cuidados precisam ser redobrados. Existem várias espécies de carrapatos em todo o mundo. Todos eles têm uma característica em comum: se alimentam do sangue dos hospedeiros. Os carrapatos são mais comuns em áreas rurais e em locais onde há presença de animais selvagens. Uma vez presos na pele, eles se alimentam do sangue. Esses parasitas são especialmente conhecidos por serem portadores de doenças transmitidas através da picada, entre elas a febre maculosa. Por isso, em caso de encontrar um carrapato no corpo, é importante removê-lo corretamente. Diante de uma picada de carrapato, né, a gente tem um período de incubação para febre maculosa de 2 até 14 dias, em média 7 dias. Então a pessoa tem que imediatamente tirar o carrapato, mesmo porque a transmissão não é imediata, ela precisa de um tempo de repasto sanguíneo. O carrapato vai picar e após algumas horas ele vai transmitir a doença. E como diferente do mosquito, né, na picada o carrapato fica ali, né, ancorado na pele, a gente consegue remover, passando água e sabão e álcool para remover o carrapato, né, e nesse momento você consegue reduzir muito. Então, se perceber uma picada, né, imediatamente remover o carrapato, né? Então, cabe também importante saber que se for um lugar onde tenha carrapatos, principalmente no nosso caso, animais de fazenda ou ambiente silvestre, a gente usar roupas longas, bem fechadas, meias e evitar qualquer picada. Se caso perceber uma picada, imediatamente remover ou sair daquela região. A prevenção é fundamental quando se trata de carrapatos. Além da febre maculosa, esses parasitas podem carregar bactérias que precisam de cuidados. No caso do ganglioma, né, o carrapato estrela, a doença de relevância é a febre maculosa, né? Então a gente acaba não especulando outras bactérias de relevância aí. Então a gente tem que ele transmite a riquetes, que é uma bactéria intracelular, e daí é importante esse relato para o médico, porque o tratamento é diferente dos tratamentos corriqueiros de doenças febris, né? Precisa de um antibiótico específico e tem que fazer antibiótico-terapia imediata. A gente viu o Dr. Marcos Moura falando da importância da prevenção e é justamente sobre isso a nossa próxima pergunta, né? Quais aí as formas de prevenção, quais cuidados que a gente deve ter para realmente conseguir prevenir a doença? Bom, a principal prevenção, gente, é o que a gente está fazendo aqui agora, que é discutindo sobre a doença em si. Na verdade, a partir do momento que o conhecimento chega até o público, a gente pode, então, fazer algumas medidas, como, por exemplo, se você sabe que determinada área é uma área em que está havendo supostamente um surto, então a gente vai ter que se direcionar a essa região, já pensando no que a gente pode fazer para evitar de se expor. Então, de uma maneira geral, quando a gente vai em áreas de mais mata, a gente deve ir
calçando sapatos fechados, roupas claras, de forma que a gente consiga enxergar o carrapato, né? Da mesma forma, a cada 2, 3 horas de exposição naquele local, a gente está olhando, principalmente para membros inferiores, para observar se na nossa roupa não pode estar havendo alguma infestação, né? E assim que determinar objetivamente, observar um carrapato, retirar. E nunca retirar com as mãos, porque a saliva do animal, ele pode ter ali as bactérias. Então, microlacerações na pele, à medida que você retira sem o devido cuidado, que geralmente deve ser com pinça, né, colocando ali um alquinho na região, posteriormente higienizando a pele, isso, da forma como você retira esse carrapato, você na verdade pode estar aumentando o risco de inoculação da bactéria. Às vezes a intenção é boa, né? Mas a forma como aquilo está sendo feito coloca ainda mais em risco. E quais são os métodos de diagnóstico que tem atualmente para identificar a doença em um paciente? Bom, a partir do momento que você levanta a possibilidade diagnóstica, e veja bem, como a gente havia comentado, os sintomas são muito semelhantes a outras doenças febris. Então, tem um rol de doenças infecciosas que a gente precisa de fazer o diagnóstico diferencial. Mas a partir do momento em que haja a possibilidade, e a gente diz que caso suspeito, inclusive é um caso advindo de uma área ou que se expôs a uma área de maior risco nos últimos 15 dias, 14 dias, a gente precisa levantar o grau de suspeição e iniciar o tratamento precoce, porque isso está relacionado com o prognóstico, com a letalidade. Sintomas inespecíficos e exames inespecíficos num primeiro momento, como o hemograma, mas existe uma sorologia. Essa sorologia, ela nem sempre vai estar de imediato, né, pronta, mas existem algumas sorologias que a gente faz para detectar anticorpos no sangue, assim como o PCR, e naqueles casos que caminham para o óbito, a gente consegue fazer biópsia de tecidos, de pele, para também fazer não só o histopatológico, imunistoquímica, como PCR e cultura. E chegou uma pergunta pra gente aqui que é do Tiago, de Pouso Alegre. Muito obrigada pela pergunta, Tiago. E ele fala o seguinte: uma vez estava em casa com uma coceira nas costas e vi que era carrapato. Cheguei a remover, mas coça até hoje. Isso é normal? Eventualmente a pessoa tem uma predisposição a fazer algum tipo de alergia. E veja bem, não é todo carrapato que vai transmitir a doença, mas eventualmente a pessoa fica sim com um período maior de coceira, né? Porque tem uma atopia maior. No último bloco a gente tirou uma dúvida do nosso telespectador Tiago, de Pouso Alegre, e ele mandou outra pergunta. Ele quer saber se pode passar álcool na região do carrapato. É correto fazer isso? Pode sim, Tiago. Inclusive está indicado a gente pegar um algodãozinho com álcool e colocar sobre o carrapato, mas principalmente tirar esse carrapato não com as mãos, mas com uma pinça. Pinça de cabelo ou às vezes até uma pinça cirúrgica. Tá? E aí depois higieniza a pele novamente com água e sabão ou uma outra solução antisséptica. E qual que é o tratamento padrão, doutora, para poder tratar a febre maculosa, e também é uma forma de tratamento com bastante eficácia? Sim, o tratamento ele é eficaz desde que iniciado precocemente, porque como é uma bactéria, o antibiótico ele é específico para essa bactéria e ele tem que ser iniciado precocemente porque a bactéria provoca uma vasculopatia infecciosa, digamos assim. Então ela lesa o endotélio capilar. E a partir de 7 dias, por exemplo, o prognóstico se torna muito ruim. Muitas das vezes as lesões em órgãos nobres são inevitáveis. E a letalidade da doença é muito alta, doutora? É alta justamente, Mari, por conta do diagnóstico ser tardio. E veja, a doença ela pode provocar complicações que vão desde o sistema nervoso central, passando pelos pulmões, pelos rins, pela própria pele, porque essa lesão macular, na verdade, como se fosse uma vasculite e ela pode inclusive necrosar extremidades. Então, a doença ela vai caminhando à medida que a bactéria vai provocando lesão nos órgãos-alvo. E a partir do momento que o diagnóstico não é precoce, se torna então muito difícil você restabelecer tudo que foi perdido, né? Então a letalidade pode chegar a 80% de casos.
E se a partir do nosso bate-papo ainda surgiu alguma dúvida, aproveita o WhatsApp que aparece aí na tela e manda para ela ser respondida aqui ao vivo, como fez a Crélia de Três Pontas. Ela diz o seguinte: qual o tempo de vida do carrapato e ele pode contaminar até quantas pessoas? Esse cálculo, ele é possível? Olha, o carrapato, na verdade, a fêmea do carrapato vai fazer uma oviposição de mais ou menos 6.000, 8.000 ovos. Desses ovinhos, 80 e poucos até 99% vão ser viáveis e vão durar no ambiente muito tempo. A partir daí, ela vai evoluir para a ninfa, para o carrapato menorzinho, que é o micuim, que é o vermelhinho. E, na verdade, pode viver de 18 a 36 meses. E durante todas essas fases, existe uma transmissão que vai do ovo para todos os germes mais adultos. Então, ele fica infectado a vida inteira. A gente pensar, né? A gente pensa em insetinhos, né? Colocar o carrapato nessa categoria. A gente pensa que realmente é uma coisa ali pequenininha. Eu arranquei o carrapato, ele sumiu. Daqui a pouco ele vai morrer, porque morre rápido. Mas é bastante tempo, né? Que ele pode viver. Então, ainda tem isso, né? Inclusive, Mari, quando você observar nas suas roupas que tem muito carrapatinho, essas roupas elas têm que ser fervidas antes de serem lavadas, como a gente faz usualmente, porque senão eles não vão morrer. Além do risco deles infectarem outras pessoas ou te infectar, eles também podem se reproduzir, né? Exato, e aí ficar ali no ambiente, né? Muito perigoso. E quais que são as possíveis complicações associadas? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas as complicações associadas à febre maculosa, como que quais sequelas ela pode deixar e como ela pode avançar também durante a doença? O tratamento, ele é eficaz, tá? A gente não utiliza o antibiótico de forma preventiva, porque isso pode aumentar o período de incubação, mas as sequelas, elas são muito grandes, porque a partir do momento que você tem lesão vascular, você pode ter de alteração comportamental até o paciente evoluir para coma, inclusive com insuficiência renal, insuficiência de vários órgãos, até chegar ao óbito propriamente dito. E a Tatiana, nossa telespectadora de BH, pergunta o seguinte: existe algum repelente que possa ser usado para prevenção? Sim, a maioria dos repelentes utilizados para a gente fazer, inclusive, proteção contra a dengue, ela também pode ser utilizado para a prevenção contra os carrapatos. Agora, os carrapaticidas em geral, que existe sempre uma orientação com base na vigilância epidemiológica local para o seu uso nos animais, porque tem a questão da resistência, a questão da concentração e da época adequada para ser utilizado em animais. E a pergunta do Daniel Pereira de Betim é a seguinte: o carrapato que dá em cachorro que fica em casa também traz risco para nós humanos? Normalmente não, Mari. Normalmente o carrapato ele é diferente, o que não significa que os animais domésticos não podem ser infectados pelo carrapato estrela, que é esse que a gente o amblioma, que é o que a gente está discutindo como vetor transmissível da doença. E, doutora, assim como ocorre com outras doenças, é possível que haja, por exemplo, surtos de febre maculosa? Sim. Na verdade, um único caso já levanta a possibilidade de surto. Por isso que é importante a notificação, que é por lei, né, uma doença de notificação compulsória. A partir daí existe todo um cenário de vigilância mesmo. Descobre-se quem é a pessoa, onde a pessoa esteve nos últimos 14 dias, qual é o local. Então, existe também uma vigilância não só da pessoa, do paciente em si, mas também da área onde possa estar alocada, às vezes, mais de um caso. E existe vacina também para a doença? E quais que são aí os avanços e tratamentos aí para essa doença? Bom, existe uma vacina, mas essa vacina ela não está indicada para toda a população, porque ela tem uma eficácia baixa. E, na verdade, a melhor prevenção ainda é a gente saber como que acontece a doença, os locais onde existe uma transmissão maior, para que a gente possa evitar ou, de alguma forma, a gente retirar os ácaros, né, de forma mais rápida. E como é que estão, doutora, essas perspectivas assim, de pesquisa, o desenvolvimento de uma forma geral do tratamento e das formas de lidar com a doença? O que mudou nos últimos anos? Talvez o fato de que a gente tenha disponível mais informação tenha mudado, sim, e tenha mantido uma frequência relativamente baixa da doença, o que não exclui a necessidade da gente estar divulgando
casos esporádicos que aconteçam, porque o diagnóstico nem sempre ele se faz de uma forma tão rápida. E existe também um vasto diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa ficar atento nas possíveis causas, no local onde aconteceu, para que a gente tenha essa divulgação maior, né? Como é o caso que está acontecendo em Campinas. A área, né, principal, você tem uma placa, uma orientação geral para a população, né? Da mesma forma, treinamento para os profissionais de saúde em relação ao tratamento, que deve ser precoce. É uma doença que, ela, apesar do número de casos ser baixo, ela tem uma índice de letalidade alto, né? Então, os casos que acontecem, mesmo que poucos, tem uma grande porcentagem de casos que como tem ela um disse, desfecho. Não é o suficiente para Exato. poder abrir um surto. Então, né? é preciso os cuidados, tanto nessa questão da prevenção, para evitar que realmente pegue o carrapato, mas também essa atenção para procurar o diagnóstico o quanto antes, que é fundamental. Então, são cuidados ali nessas duas pontas, né? De ter toda essa prevenção, essas campanhas de conscientização, essa informação que a gente está fazendo aqui hoje, para realmente fazer com que a gente evite de contaminar, mas sempre, né, evitar de ficar em casa, tô com uma doença, tô com sentindo uma febre aqui, vou ficar em casa e ver o que vai acontecer para depois procurar. Ou soluções caseiras, né, para algo que tem que ser... Exatamente, que né? tem que ser medicamentoso. Exato. Né? Em especial, tem que haver uma prescrição médica com doses adequadas. Às vezes internados, às vezes um antibiótico venoso e outras medidas de suporte. Chegou uma interação aqui de São João del Rei, que é da Lu. É isso mesmo, produção? Ela falou o seguinte: estou vendo Manhã Diversa em São João del Rei, muito simpática a convidada, sua fala é calma e elucidativa. Olha só, a interação da Lu de São João del Rei. Muito obrigada, Lu, muito obrigada. Obrigada, Lu, e a todo mundo mais, né, que participou aqui, que mandou a mensagem. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora, quais são os esforços que hoje estão em andamento para conseguir manter a doença de forma controlada? Bom, prevenção é sempre o melhor negócio. Então, ao se notificar um primeiro caso, toda uma vigilância ao redor ela é importante. E da mesma forma como estamos fazendo aqui, né, divulgando sobre a doença, sobre a sua forma de transmissão, sobre os sintomas, é muito importante que na área onde houve um primeiro caso, haja treinamento para os profissionais, informações ao público em geral, para que o diagnóstico seja precoce e o tratamento da mesma forma. Só assim a gente diminui a letalidade dos casos. Doutora, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem pra gente. De vários cantinhos, vários né? cantinhos, ó. São João del Rei, eu tava até dando uma olhada. São João del Rei, Betim, BH, Pouso Alegre, Três Frontas. Parece que foi uma pergunta de cada lugar diferente. Cada lugar. A gente vê, hoje a gente tá realmente... Do sul ao sudeste. Exato, bem distribuído aí, né, pelos cantinhos aí, com muitas perguntas muito importantes. Doutora, realmente muito obrigada aí por ter vindo conversar com a gente, tanto sobre os cuidados para prevenir, quanto os cuidados para a gente conseguir realmente, né, esse diagnóstico precoce que é tão fundamental para que o desfecho seja positivo. E com essa situação que a gente está vendo agora, realmente levanta esse alerta, né, surge esse alerta para as pessoas, e é isso, não vamos nos desesperar, mas vamos fazer aquilo que a gente sabe que é realmente eficaz para prevenir e para o tratamento da doença. Muito obrigada. Isso mesmo. Obrigada, viu, doutora? E como disse a Lu de São João del Rei, né, com uma fala tão calma e elucidativa, a informação chega também de um jeito muito mais eficiente. Obrigada, viu? É isso aí. Bom dia para todos.